Ela deu uma risadinha de deboche e soltou bem na minha cara. Eu não vou parar de falar com meu ex só porque você é inseguro, Ricardo. Ele é pai do meu filho, e se você não tem maturidade para aceitar isso, o problema é seu. Eu ainda não sabia, mas aquela risadinha dela ia ser a última que ela daria dentro da minha casa. Naquela hora, ouvindo o barulho do carro do Marcos parando na frente do meu portão, como ele fazia direto naquela época, eu entendi que eu era a última prioridade naquela casa. Eu não bati boca, não gritei, só fiquei ali, quieto, engolindo seco e começando a planejar o dia em que ela ia ter todo o tempo do mundo para o ex dela, mas sem ter o meu dinheiro para pagar as contas. Meu nome é Ricardo, estou com 47 anos, sou corretor de imóveis aqui em Londrina já faz um bom tempo. Se você está me ouvindo agora, talvez esteja na estrada também, ou só querendo uma companhia para passar o tempo enquanto faz suas coisas. Engraçado como o carro vira um refúgio para a gente, né? Às vezes a gente entra aqui e parece que o mundo lá fora dá uma trégua. Eu sempre usei o ato de dirigir para colocar a cabeça no lugar. Aliás, me conta aí nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Sempre fico curioso vendo gente do Brasil inteiro acompanhando esses relatos. E se aparecer para você a opção de hype no vídeo, pode apertar também, junto com o like e a inscrição, porque isso ajuda muito essa história a chegar em mais gente. Bom, para vocês entenderem como eu cheguei nesse ponto de querer ir embora, eu preciso contar como era a minha rotina. Eu e a Luciana estamos juntos há 7 anos. Quando a gente se conheceu, o filho dela, o Tiago, tinha só 5 anos. O pai dele, o Marcos, nunca foi um cara agressivo, mas era o que eu chamo de folgado profissional. Sabe aquele tipo de cara que não tem onde cair morto, mas se acha o dono da razão porque é o pai biológico? Pois é. Eu trabalho com venda de imóveis. Quem é do ramo sabe. Londrina é uma cidade boa, estável, mas o mercado tem um teto. Eu sempre fui um cara esforçado, batendo meta, mas eu sentia que estava estagnado. Aí, uns 2 anos atrás, começou a surgir umas oportunidades pesadas em Balneário Camboriú. Um colega meu de profissão foi para lá e em 6 meses o cara comprou um carro que eu levaria 5 anos para pagar aqui. Ele começou a me ligar direto. Ricardo, vem para cá. Com o seu jeito de falar e a sua experiência, você vai vender cobertura de 10 milhões de reais como se fosse pão quente. Eu chegava em casa todo empolgado, mostrava os projetos para a Luciana, falava do mar, da qualidade de vida, do dinheiro que a gente ia fazer para dar um futuro de rei para o Tiago. E qual era a resposta dela? Sempre a mesma. A gente não pode ir, Ricardo. O Marcos mora aqui em Londrina. O Tiago precisa do pai por perto. Você quer ser egoísta e tirar o convívio do meu filho com o pai só por causa de dinheiro? Aquilo me travava. Eu me sentia o vilão da história. Eu pensava, poxa, será que eu sou ganancioso mesmo? E a gente ia ficando. Só que o convívio que ela defendia era o seguinte: o Marcos aparecia na minha casa sem avisar. Entrava, abria a minha geladeira, pegava uma cerveja que eu tinha pago com o meu suor e sentava no sofá para ver jogo com o menino. A Luciana achava aquilo lindo, dizia que era maturidade, mas eu, que pagava o aluguel, o condomínio, a escola particular do Tiago e até as roupas que o menino usava, eu me sentia um intruso. Eu comecei a reparar que a Luciana não queria apenas que o filho tivesse um pai, ela queria manter aquele vínculo vivo. Ela vibrava quando o Marcos ligava para pedir um favor ou para contar alguma bobagem que aconteceu no dia dele. E se eu reclamasse, eu era o inseguro, eu era o cara que não tinha maturidade. Chegou num ponto que eu comecei a me questionar. Será que o errado era eu? Eu olhava no espelho e via um homem de quase 50 anos, com uma carreira sólida, mas que não mandava na própria vida. Eu estava sendo podado. Cada vez que eu recebia uma proposta nova de balneário, e foram 3 no total, eu sentia um aperto no peito porque eu já sabia a briga que ia ser em casa. Até que aconteceu uma coisa que mudou o meu jeito de enxergar tudo. Foi em uma quarta-feira comum. Eu tinha chegado mais cedo do escritório e a Luciana estava no banho. O celular dela estava em cima do balcão da cozinha e não parava de apitar.
Eu não sou de mexer em coisa de ninguém, nunca fui. Mas era uma sequência de mensagens tão grande que eu achei que fosse alguma emergência com a mãe dela, que já é de idade. Quando eu bati o olho na tela, vi o nome do Marcos. Ele tinha mandado umas fotos de umas malas prontas. Eu li a última frase que apareceu na notificação. Lu, não fala nada para o Ricardo ainda. Deixa que eu resolvo as coisas aqui primeiro para não dar confusão. Meu sangue gelou. Eu peguei o celular, a mão tremendo um pouco, confesso. Abri a conversa e comecei a subir as mensagens. O Marcos estava contando para ela que tinha arrumado um esquema para trabalhar no interior de São Paulo, perto da nova namorada dele. Ele ia se mudar em 2 semanas. Ele estava saindo de Londrina. Ele estava abandonando a proximidade que a Luciana tanto usava como desculpa para me manter preso aqui. E o que me quebrou não foi ele ir embora, foi ver a resposta dela. Ela escreveu assim para ele: Fica tranquilo, eu não vou deixar ele saber agora. Se ele souber que você vai embora, ele vai me infernizar de novo com aquela ideia de mudar para Santa Catarina. Eu não quero sair daqui. Gosto da nossa rotina assim. Eu li aquilo umas 3 vezes para ter certeza de que não estava entendendo errado. A minha mulher, a pessoa que eu escolhi para construir uma vida, estava escondendo de mim que o principal motivo para a gente ficar em Londrina tinha acabado. Ela preferia me ver perdendo as maiores chances da minha carreira do que perder a chance de, quem sabe, o ex dela passar na nossa casa de vez em quando para tomar uma cerveja paga por mim. Eu guardei o celular no mesmo lugar. Meu coração parecia que ia sair pela boca, mas uma calma estranha tomou conta de mim. Sabe quando você finalmente entende o jogo? Eu entrei no meu carro, saí para dar uma volta sem rumo, só para respirar. Eu olhava para as ruas da cidade e parecia que tudo ali tinha ficado pequeno demais para mim. Naquela noite, eu não briguei. Eu jantei, brinquei com o Tiago, tratei ela com a educação de sempre. Mas, por dentro, o Ricardo que ela conhecia tinha acabado de fazer as malas. Eu liguei para o meu contato lá de Balneário Camboriú. O nome dele é Vanderlei. Falei: Vanderlei, aquela cobertura do edifício que você me mostrou mês passado, a vaga para a gerência de vendas ainda está de pé? Ele riu do outro lado e disse: Para você, Ricardo, está sempre de pé. Mas você não tinha dito que sua mulher não queria vir? Eu respondi com a voz mais firme que já tive em anos. Ela não quer vir, mas eu estou indo. Me dá 10 dias para eu organizar as coisas por aqui. Eu comecei a fazer tudo em silêncio. No dia seguinte, procurei um colega meu da imobiliária que eu sabia que estava doido para pegar a minha carteira de clientes. Fiz um acordo com ele. Eu ia passar tudo para o nome dele, mas ele ia me adiantar uma parte da comissão de 3 vendas que já estavam quase fechadas. Era um dinheiro bom, o suficiente para eu dar entrada em alguma coisa lá no litoral. A Luciana nem desconfiava. Para ela, eu estava saindo para trabalhar todo dia, mas eu estava, na verdade, limpando a minha gaveta e desfazendo os nós que me prendiam. Eu comecei a levar algumas coisas minhas para o carro. Coisas pequenas, fotos, livros, documentos. Ia deixando tudo guardado no porta-malas. A parte mais difícil foi olhar para o Tiago. Eu gosto do menino, de verdade. Tratei como filho esses anos todos. Mas eu percebi que eu não podia salvar o menino de uma mãe que usava ele como moeda de troca. Se eu ficasse, eu ia acabar um homem amargurado, bebendo para esquecer que fui um fracasso por covardia. Teve um dia, faltando uns 5 dias para eu ir, que o Marcos apareceu lá em casa. Ele estava todo sorridente, agindo como se fosse o melhor amigo do mundo. Ele sentou, esticou as pernas no meu sofá e perguntou se eu não tinha um churrasquinho para fazer no fim de semana. Eu olhei para a Luciana e ela deu aquele sorriso cúmplice para ele. Naquela hora, me deu uma vontade de rir, uma vontade de falar: aproveita bem esse sofá, Marcos, porque semana que vem o dono dele vai estar vendo o mar e você vai estar correndo atrás de rabo de saia em outra cidade. Mas eu não disse nada. Eu só sorri de volta e falei que ia ver o que dava para fazer. Eu já tinha alugado um apartamento pequeno em Balneário por 6 meses, só para começar.
O contrato de compra da cobertura que eu ia vender já estava engatilhado. Eu estava com tudo pronto. O plano era simples. Eu ia sair em uma sexta-feira de manhã, como se fosse visitar um cliente em uma fazenda aqui perto. Mas eu ia pegar a rodovia e só parar quando sentisse o cheiro do sal do mar. A mala principal eu fiz na calada da noite, enquanto ela dormia. Coloquei no carro e cobri com uma manta. Naquela última noite em Londrina, eu quase não dormi. Eu ficava olhando para o teto e pensando em quantas vezes eu fui chamado de inseguro só porque queria respeito. Engraçado como a gente se sujeita a certas coisas por medo de ficar sozinho, né? Mas aos 47 anos, você descobre que a pior solidão é a de estar acompanhado por alguém que não te enxerga. Quando o sol começou a nascer naquela sexta-feira, eu levantei mais cedo. Preparei um café, tomei olhando pela janela. A Luciana acordou um pouco depois, toda descabelada, perguntando se eu ia demorar muito no cliente. Eu olhei bem nos olhos dela. Por um segundo, eu quase falei tudo. Mas aí lembrei da mensagem dela no celular. Eu não vou deixar ele saber agora. Então eu só disse: vou demorar o tempo que for necessário, Lu. Fica bem. Dei um beijo na testa dela, peguei a chave do carro e saí. Quando eu liguei o motor e o rádio começou a tocar uma música baixa, eu senti um calafrio na espinha. Não era medo, era vida de novo. Eu comecei a dirigir e, conforme os prédios de Londrina iam ficando para trás no retrovisor, eu sentia que cada quilômetro era um ano de humilhação que eu estava deixando para trás. Eu estava no meio da estrada, já passando de Ponta Grossa, quando o celular começou a tocar. Era ela. Eu não atendi. Tocou de novo. E de novo. Aí veio a primeira mensagem. Ricardo, onde você está? O Vanderlei me ligou perguntando se você já tinha chegado em Balneário. Que história é essa? Eu olhei para o celular vibrando no painel do carro e dei um sorriso amargo. O Vanderlei, na empolgação de me receber, acabou soltando o bicho antes da hora. Mas quer saber? Foi até melhor assim. Eu não queria mais carregar aquele segredo como se eu tivesse feito algo errado. Quem estava errada era ela, escondendo as coisas de mim por puro egoísmo. Deixei o celular tocar até cair na caixa postal. Depois de um minuto, veio outra mensagem. E outra. Ricardo, atende esse telefone. Como assim você foi para Balneário? E a nossa casa? E o Tiago? Eu continuei dirigindo, sentindo o asfalto passar sob os pneus, mantendo a velocidade constante. Naquele momento, a única coisa que importava era a distância que eu estava colocando entre o meu passado e o meu futuro. Eu só parei em um posto de conveniência para tomar um café e esticar as pernas quando já estava bem perto da entrada de Balneário Camboriú. Foi aí que eu resolvi responder. Mas não liguei. Mandei um áudio curto, seco. Falei: Luciana, eu fui trabalhar. Fui buscar o que você me impediu de conquistar durante 3 anos. A casa está paga até o fim do mês. As chaves do escritório eu deixei na caixa de correio. Se quiser falar comigo, que seja sobre o que realmente importa, porque sobre a minha volta não tem conversa. Bloqueei o número dela por umas horas. Eu precisava de paz para entrar na cidade. E olha, quando você vai chegando naquela orla e vê aqueles prédios que parecem furar o céu, o coração bate diferente. É outro nível. Em Londrina, eu era um peixe grande em um aquário pequeno. Ali, eu era um ninguém querendo meu lugar ao sol. E eu adorava aquela sensação. O Vanderlei me recebeu em um escritório que parecia cenário de filme. Tudo no vidro, mármore, de frente para o mar. Ele me deu um abraço, pediu desculpas por ter ligado para minha casa, mas eu só disse para ele não se preocupar. O que tinha que quebrar já quebrou, Vanderlei. Vamos trabalhar. Nos primeiros dias, eu trabalhei como se tivesse 20 anos de idade. Eu não tinha horário para comer, não tinha horário para dormir. Eu precisava provar para mim mesmo que eu não era o homem inseguro que a Luciana dizia. Eu não era o cara inseguro que ela dizia. Eu só estava preso no lugar errado. Enquanto isso, o circo estava pegando fogo em Londrina. Eu desbloqueei ela e as mensagens vinham em ondas.
Primeiro era raiva, me chamando de abandonador, dizendo que eu não tinha consideração pelo Tiago. Depois veio a fase da vitimização. Ela dizia que estava passando mal, que não conseguia dormir, que o Marcos estava ajudando ela a organizar as coisas porque ela não tinha forças para nada. Aquilo me dava um asco. O Marcos, o cara que estava de malas prontas para ir embora, agora era o ombro amigo. Eu só respondi uma vez. Luciana, avisa o Marcos que eu já sei que ele vai se mudar para o interior de São Paulo. Avisa que eu li as mensagens de vocês. Então para de teatro, porque eu sei que você sabia de tudo e preferiu me ver estagnado só para não perder o seu brinquedinho por perto. Depois dessa mensagem, ela ficou 2 dias sem escrever nada. O silêncio foi a minha confirmação. Ela sabia que tinha sido pega na mentira. Mas a vida em Balneário não perdoa quem fica olhando para trás. Na segunda semana, eu fechei a minha primeira venda. Não era cobertura de 10 milhões ainda, mas era um apartamento de 2.500.000 reais. A comissão foi mais do que eu ganhava em 4 meses em Londrina. Quando o dinheiro caiu na conta, eu fui até a praia, sentei na areia e fiquei olhando o mar. Eu senti uma paz que eu não sentia há décadas. Só que a Luciana não ia desistir fácil. Ela começou a usar a única arma que restava, o Tiago. Ela começou a fazer o menino me ligar chorando, perguntando por que eu tinha ido embora, dizendo que sentia saudade. Aquilo doía, claro. Eu criei o menino, mas eu percebi a maldade dela por trás disso. Ela colocava o celular na mão de uma criança de 12 anos para tentar me dobrar pelo sentimento. Em uma dessas ligações, eu chamei o Tiago para vir passar as férias comigo. Falei, filhão, o tio Ricardo teve que vir trabalhar num lugar novo para a gente ter uma vida melhor. Pede para sua mãe te deixar vir aqui ver os prédios gigantes, você vai adorar. Sabe o que ela fez? Pegou o telefone da mão dele e gritou que ele nunca ia colocar os pés em Santa Catarina, que eu era uma influência ruim. Ali eu vi que não tinha mais volta. A pessoa que dizia que não podia mudar para não afastar o filho do pai, agora estava usando o filho para me punir. Passou um mês e eu já estava bem estabelecido. Eu tinha alugado um carro melhor, estava me vestindo melhor e meu nome já estava começando a rodar nas rodas de investidores. Foi quando eu recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Era o Marcos. O tom de voz dele era diferente. Não era aquele tom de deboche de quem sentava no meu sofá. Ele parecia preocupado. Ele disse, Ricardo, a gente precisa conversar de homem para homem. Eu quase desliguei na cara dele, mas a curiosidade foi maior. Ele me contou que a Luciana estava perdendo o controle, que ela estava gastando o que não tinha, que estava brigando com todo mundo e que, inclusive, ele já tinha ido embora para o interior de São Paulo, mas que ela ligava para ele todo dia chorando, pedindo para ele voltar para Londrina para eles tentarem ser uma família de novo. O Marcos me disse uma coisa que eu nunca imaginei ouvir. Cara, eu sou um folgado, eu sei. Aproveitei mesmo da sua boa vontade todos esses anos, mas a Luciana é louca. Ela acha que eu vou assumir uma vida com ela agora que você saiu. Eu só queria um lugar para ficar e uma cerveja gelada. Eu não quero responsabilidade. Você era o que segurava aquela casa de pé, e ela não deu valor. Ouvir aquilo do meu inimigo foi o ponto final que eu precisava. O cara que ela defendeu com unhas e dentes estava me dizendo que eu era o pilar da família que ela mesma destruiu. Eu agradeci a ligação e desliguei. Naquela noite, eu fui jantar em um restaurante badalado aqui da Avenida Atlântica. Eu estava sozinho, mas não me sentia só. Eu olhava para as pessoas ao redor, para o movimento da cidade que nunca dorme e percebia como a gente se sujeita a migalhas quando não conhece o próprio valor. Eu achei que as coisas iam se acalmar, mas a Luciana tinha um último plano. Ela apareceu em Balneário Camboriú sem avisar. Eu estava saindo do plantão de vendas por volta das 19 horas, quando vi ela encostada no meu carro. Ela estava mais magra, com uma cara de quem não dormia há dias. Quando ela me viu, ela não gritou. Ela começou a chorar. Um choro feio, desesperado. Ela veio na minha direção e tentou me abraçar, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dela,
que o Marcos tinha ido embora e que ela finalmente entendia que eu era o único homem que prestava na vida dela. Ela disse: Ricardo, eu venho da casa de Londrina, eu trago o Tiago, a gente começa do zero aqui. Eu faço o que você quiser, mas não me deixa sozinha. Eu não aguento mais aquela cidade sem você. Eu olhei para ela e por um segundo eu senti pena. Mas foi só pena. Aquele amor que eu achava que era eterno tinha morrido sufocado por tanta mentira e tanto desrespeito. Eu me lembrei de cada vez que ela me chamou de inseguro. Lembrei de cada cerveja que eu paguei para o ex dela beber enquanto ria da minha cara. Eu respirei fundo, olhei bem nos olhos dela e falei a frase que eu tinha guardado por muito tempo. Uma frase que eu nunca achei que teria coragem de dizer, mas que saiu com uma naturalidade assustadora. Eu não fui grosseiro, eu não fui estúpido, eu só fui verdadeiro. E a reação dela quando eu terminei de falar foi algo que eu nunca vou esquecer. Naquele momento, eu soube que a minha antiga vida tinha acabado de vez e que o preço que ela ia pagar pelo que fez seria muito mais alto do que ela jamais imaginou. Eu olhei para ela ali, parada no meio do estacionamento do plantão de vendas, e por um instante passou um filme completo na minha cabeça. Lembrei de todas as vezes que eu cheguei em casa cansado, com a cabeça fervendo de problemas da imobiliária, e encontrava o Marcos jogado no meu sofá, com o pé em cima da mesa de centro que eu tinha acabado de pagar. Lembrei das noites em que eu tentava conversar sobre os nossos planos para o futuro e ela me cortava com aquele olhar de tédio, dizendo que eu era imaturo ou inseguro por querer um mínimo de respeito. Eu respirei o ar de balneário, que tem esse cheiro de mar e de oportunidade, e olhei bem nos olhos dela. A Luciana estava com uma aparência cansada, sabe? Aquele brilho de quem se achava a dona da situação tinha sumido. Eu disse com a voz mais calma do mundo: Luciana, você não dirigiu 600 quilômetros porque percebeu que me ama. Você veio porque o Marcos te deu um pé na bunda e a conta em Londrina parou de fechar sem o meu salário no final do mês. Ela tentou começar aquele teatro de sempre, chorando, dizendo que o Tiago sentia minha falta, que a casa estava vazia e que ela tinha se enganado sobre o ex. Eu só levantei a mão, de um jeito firme, mas sem raiva. Falei: não usa mais o menino como escudo, Lu. Eu já sei de tudo. Sei que o Marcos foi embora para o interior de São Paulo para ficar com outra. Eu sei que você sabia de cada passo dele enquanto me mantinha preso em Londrina. O problema é que você achou que eu era um bobo que ia estar ali para sempre, servindo de banco para a sua fantasia de família feliz com o ex-marido. Agora, você diz que eu sou o único homem que presta, mas um mês atrás eu não passava de um cara ciumento que não tinha maturidade. O mundo girou, e o meu girou para bem longe de você. Eu tirei a mão dela do meu braço com delicadeza, mas com uma firmeza que ela nunca tinha visto em mim. Entrei no meu carro, fechei a porta e dei a partida. Pelo retrovisor, enquanto eu saía do estacionamento, eu vi a imagem dela ficando pequena, chorando sozinha entre aquelas torres de vidro gigantescas que ela dizia que não valiam a pena. Ali, naquele exato segundo, eu senti que a última corrente que me prendia ao meu passado tinha arrebentado. Nos meses que se seguiram, eu fiquei sabendo de como a vida dela em Londrina desmoronou. Sem o meu suporte, sem a minha comissão agressiva de corretor de elite, a realidade bateu na porta. Ela não conseguiu segurar o padrão da casa onde a gente morava. O aluguel, o condomínio caro, as contas de manutenção, tudo aquilo era eu quem segurava. Ela teve que fazer um bota abaixo de móveis, vender o que podia e se mudar para um apartamento bem pequeno, em um bairro que ela sempre desdenhou. O Marcos? Como eu já imaginava, ele sumiu no mapa. O grande amor que ela defendia com unhas e dentes era um parasita emocional. Quando ele percebeu que não tinha mais o Ricardo para pagar a conta da cerveja e manter o conforto da Luciana, ele perdeu o interesse. Ele queria uma ex-mulher que fosse um porto seguro sem cobranças, não uma mulher cheia de problemas financeiros para resolver. Ele bloqueou ela de tudo e seguiu a vida dele com a tal namorada nova, deixando a Luciana com o prejuízo e a solidão.
É o que eu sempre digo: quem planta vento, colhe tempestade. Já aqui em Santa Catarina, as coisas decolaram de um jeito que eu nem nos meus melhores sonhos, aos 47 anos, achei que fosse acontecer. Sabe aquela sensação de que você passou a vida inteira jogando em um campo de terra e de repente te colocam para jogar em um estádio de Copa do Mundo? Foi assim. Em 6 meses, eu fechei a venda daquela cobertura de 10 milhões de reais que o Vanderlei tinha me falado. Quando a comissão caiu na minha conta, eu confesso que sentei na cama e chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Era a prova de que eu estava certo o tempo todo. Com esse dinheiro, eu comprei o meu próprio apartamento. Não é uma cobertura ainda, mas é um lugar meu, de frente para o mar, com uma varanda onde eu sento todo final de tarde para ver o sol se pôr atrás dos prédios. Eu fico ali, com o meu café, ouvindo o barulho das ondas e penso em como a gente se acostuma com o desrespeito. A gente vai aceitando uma mentirinha aqui, um deboche ali, uma prioridade trocada acolá, e quando a gente se dá conta, não sobra nada da nossa dignidade. Eu precisei quase chegar aos 50 anos para entender que ser seguro não é aguentar tudo calado para não perder a família. Ser seguro é ter a coragem de ser o capitão do próprio navio, mesmo que isso signifique navegar sozinho por um tempo. Hoje, eu estou dividindo a minha vida com uma pessoa que é o oposto de tudo que eu vivi. O nome dela é Simone. Ela também trabalha no mercado imobiliário aqui na região, tem 45 anos e uma história de vida muito parecida com a minha. O que eu mais admiro na Simone não é o sucesso dela, mas a transparência. Se ela tem um problema, ela senta e resolve. Se ela tem um ex-marido, o contato é estritamente sobre o que é necessário, com respeito mútuo e limites bem claros. Ela nunca me chamou de inseguro por eu pedir o básico, lealdade e prioridade. A gente se apoia, a gente cresce junto e pela primeira vez em muitos anos eu sinto que não preciso carregar o mundo nas costas sozinho. O Tiago, o filho da Luciana, veio passar as últimas férias escolares aqui comigo em Balneário. Foi uma experiência que lavou a minha alma. A Luciana tentou fazer um jogo psicológico. Disse que não ia deixar ele vir, que eu era uma influência que abandonou a família. Mas eu bati o pé. Falei para ela de forma bem profissional: Luciana, se você impedir o menino de conviver comigo, eu entro com uma ação agora mesmo. Eu tenho estabilidade, tenho moradia e tenho como provar que sempre fui o provedor dele. Não dificulta as coisas. Ela recuou na hora. O medo de perder a pensão que eu mando por fora ou de ter que encarar um juiz foi maior do que o orgulho dela. O menino ficou maravilhado com a cidade. A gente andou de jet ski, fomos nos parques de diversão, ele conheceu os prédios que eu ajudei a vender. No último dia da viagem, a gente estava caminhando no calçadão e ele soltou uma frase que eu nunca vou esquecer. Tio Ricardo, você parece mais jovem, parece que está mais feliz aqui. Eu dei um abraço nele e não disse nada, mas no fundo eu sabia que o menino tinha percebido a verdade. Eu não estava apenas mais feliz, eu estava vivo de novo. O peso de ser o plano B de alguém estava me matando por dentro e eu nem percebia. Hoje eu olho para essa estrada onde eu estou agora e sinto uma gratidão enorme. Gratidão, inclusive, pela Luciana ter sido tão cruel comigo. Se ela não tivesse me humilhado tanto, se não tivesse esfregado a presença do ex na minha cara daquele jeito, talvez eu ainda estivesse lá em Londrina, mofando em um escritório pequeno, aceitando as sobras do afeto dela. Às vezes, o empurrão que a gente precisa para a grandeza vem de uma decepção que parece que vai acabar com a gente. A vida é curta demais para a gente ser coadjuvante na história de outra pessoa. Se você está me ouvindo agora, talvez dirigindo seu carro para o trabalho ou voltando para casa depois de um dia exaustivo e sente que não é respeitado no seu próprio teto, para um pouco para pensar. O tempo não volta. Cada ano que você passa tentando convencer alguém a te amar de verdade é um ano que você perde de encontrar alguém que já te ame pelo que você é. A gente não deve ter medo da solidão.
A gente deve ter medo é de passar a vida inteira cercado de gente que faz a gente se sentir sozinho. Hoje eu tenho meu mar, tenho meu trabalho, tenho a Simone e tenho o respeito que eu conquistei de volta. E isso, meu amigo, não tem comissão no mundo que pague. Bom, essa foi a minha história. Eu espero do fundo do coração que esse meu relato tenha servido de companhia para você hoje. Deixe aqui nos comentários o que você achou, ou se você já passou por algo parecido. De qual cidade você está ouvindo essa conversa hoje? Eu faço questão de ler cada comentário, porque essa troca é o que faz a gente se sentir mais próximo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí no botão de se inscrever e deixa o seu joinha. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esses relatos reais, de homem para homem, sem filtro. E se você conhece algum amigo que está passando por uma situação de desrespeito ou que está precisando de um incentivo para mudar de vida, compartilhe esse vídeo com ele. Às vezes, um desabafo desses é tudo que a pessoa precisa para acordar. Eu vou seguindo aqui a minha viagem, aproveitando o caminho. Fica com Deus, um forte abraço e a gente se vê na próxima história, em qualquer lugar desse Brasil. Até mais.